muita coisa legal para ver. Aí aqui a segunda parte, tributo no Brasil, carga tributária nacional, comparação com o mundo desenvolvido e a complexa divisão do bolo. Vamos passar rapidinho aqui. Isso aqui, os números estão ali, eu não vou ficar lendo. E nem o que está... A imagem, a gente pega essa imagem na internet, né? Vai lá no Google, procura, vê qual que mais se adequa, fala, vou botar essa aqui que achei que ficou melhor. O que essa imagem retrata? Ela tem funções importantes de explicar para a gente a nossa carga tributária. Nós não somos o caminhão mais pesado dessa rodovia. Existem muitos caminhões mais pesados que o nosso, maiores que o nosso. Nós não somos a carga tributária maior do mundo. Estamos talvez longe disso. Não é esse o nosso problema. Esse caminhão tem alguns problemas. Eu entendo de caminhão, mas ele está torto, ele está mais pesado em cima mesmo. A nossa carga tributária é assim, ela é desequilibrada. Ela é desequilibrada. E outra coisa que esse caminhão mostra para a gente, a multiplicidade de tributos, né? É um problema do nosso sistema tributário, embora muitas siglas ali nem representem tributo na essência, e nem todos estão ali, mas tem muito imposto, taxa e contribuição no Brasil, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, estava na matéria do Google lá, você importa um produto, você paga 5 tributos, além das taxas aduaneiras, você paga IPI, ICMS, Imposto de Importação, PIS/PASEP e COFINS. Cobra um só, 2 no máximo, vai ter que cobrar 5, porque cada um vai para um lado. 5 tributos. Aí você tem essas confusões todas aí, de um na base do outro. A gente está cheio de pendengas do judiciário e, pasmem, estamos a 15 dias de virar o ano com uma insegurança jurídica completa no caso do PIS/PASEP da COFINS na base do ICMS, na base do PIS/PASEP da COFINS. Porque o STF decidiu um caminho, houve recurso da PGFN, lá, os embargos, famosos embargos, né? Ele não modulou a decisão, não falou a partir de quando ela vale ou se vai valer só para frente, né? Só para trás, só para quem... Deu repercussão geral, mas não explicou como essa repercussão geral valeria para todo mundo. As empresas estão indo para a Justiça, a Justiça às vezes que vale, o Supremo falou, às vezes está dizendo que não, a Receita não se manifesta, mantém a regra atual, a gente está aí esperando. Então, 1/3 do PIB não é o tamanho da carga. E olha só, uma outra coisa que eu também não deixei claro no iniciozinho da apresentação, dá uma vontade danada de discutir gasto. Mas gasto não é o assunto especificamente da apresentação. Quando eu faço a apresentação completa, aquela que tem 107 slides, no final eu falo, é lógico que tem que rever isso, que é a reforma mais ampla, né? Os gastos públicos têm que ser cirurgicamente revisados, mas é outra discussão. Não dá para misturar as discussões. É claro que elas são misturadas, mas não dá para você tentar entender e reformar a forma de arrecadar. Não, mas tem que ser eficiente, não pode aumentar. Então, você primeiro tem que arrumar, organizar. E a eficiência tem que andar em paralelo. Não dá para você, só faço se você arrumar aqui. Aí você não faz. Assim já está difícil fazer. A gente fala de reforma tributária desde que saiu a Constituição. Desde que saiu a Constituição não, mas o governo Collor ali e tal, mas já começou a se discutir reforma tributária. O governo Fernando Henrique apresentou uma proposta de reforma tributária na época e depois outras foram apresentadas. Nesse século, umas 2, 3 já foram apresentadas e não avançaram, mas nem um milímetro. Vamos ver se agora essa do Raul ele vai adiante. Muitos ajustes que ela precisa ser feita. Vocês podem perguntar, a gente está quase em 18, por que tem dados de 15 aí? Olha só, eu só trabalho de número oficial, eu não vou ficar, o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, eles têm ótimos estudos, mas eu não gosto de trabalhar com os dados, eu prefiro trabalhar com dados da Receita. O IBPT tem ótimos estudos, mas eu não gosto de trabalhar. A Receita Federal, ela divulga os dados do ano em outubro do outro ano. Pasmem, não divulgou ainda, não sei o que está acontecendo, os motivos, então a gente tem que aguardar a divulgação oficial para ter esse número, tá? Mas olha só, não é muito diferente de 2016 não, está muito perto, tá bom? Na versão preliminar. Vamos adiante. Aí, extraindo um pouco esses números, primeiro que a divisão clássica de tributos, né? Não é no Brasil, é no mundo. Você tributa, cobra imposto, taxa e contribuição da sociedade. Em que situações? Sobre o consumo de bens e serviços, sobre a renda e a propriedade, e sobre o encargo social, que na verdade muitos colocam em consumo e outra parte em renda. É legal deixar separado, a Receita tem trabalhado isso separado,
porque o encargo social tem um peso cada vez mais significativo, né, nos países, então ele compõe um item específico ali de tributação em todos os estudos que são feitos. Agora, lembram do número da carga tributária? 1.928 trilhão. Quando você extrai, quando você tira dali FGTS, contribuição previdenciária mesmo, não é COFINS não, Sistema S, contribuição sindical, loteria é tributo, vocês sabiam disso? Vem a Mega Sena da virada aí. Dizem que o prêmio vai ser o quê? 200 milhões, né? 200 milhões deve dar, vamos fazer uma conta por alto aqui, grosseira, deve dar um terço. Admita que deu um terço. Arrecadou 600. Você paga 35% de imposto de renda. 210. 600, 210, sobrou 390. Você paga 200 de prêmio, 210 ali. Sobrou ainda 180. Você tem que remunerar as lotéricas, né? O custo do jogo, 10 milhões. 160, 170. O que sobra é da Seguridade Social, é a contribuição social. Integra lá a Seguridade Social e vai ajudar a custear a saúde, a previdência e a assistência. Então é tributo também, entra na carga tributária. Essa carga toda entra tudo isso. As contribuições sindicais entram, a contribuição para o CRC, dos contadores, para a OAB, dos advogados, dos conselhos de engenharia, de economia, todas elas entram. Tirando isso tudo, extraindo isso tudo, a carga cai para 1.370. Isso é uma coisa interessante. O FGTS arrecada 118 bi, a gente vai ver já ali. O Sistema S arrecada 19 bi, sem contar o salário de educação, que arrecada mais 18, 19. Por isso que eu brinquei, né? Botar o pato na rua é legal. Agora vamos discutir também a contribuição para a Senai, para a SED? Não, então é legal. Aí cada um... Eu quero fazer reforma na casa do vizinho. Na minha, não. A minha deixa como está. Então, aí quando você vê a distribuição do dinheiro entre União, Estados e municípios, a União arrecada 57, o Estado 34 e o município 8. Né? Mas olha que interessante, a União transfere dinheiro para os estados para os municípios e a União para os municípios. O Estado quase fica com a mesma quantidade de dinheiro que arrecada. Né? Ele arrecada 34 e fica com 33. Mas ele recebe dinheiro da União e transfere dinheiro para o município. O processo é fundo para lá, fundo para cá, como dizia o falecido Mário Covas. Né? É tanto fundo que ele fazia as contas dele lá sempre. De cada real chega a 60 centavos aqui, de cada real chega a 70 ali, porque você perde no meio do caminho, não é só com corrupção, você perde com ineficiência, com carimbo. Né? Eu tenho que carimbar para o papel chegar aqui, para o papel ir para ali, aí demora, roda mais. Então o município fica com quase 3 vezes mais do que arrecada. A União perde 15 pontos percentuais aqui e os estados ficam com quase a mesma coisa. Fala, Fábio, fica com isso é um ponto importante em relação ao que você falou 5 minutos atrás, que na comparação com 88, 89, os municípios foram os grandes vencedores da redistribuição. Tá? A União, essa tabela aí é bem clara, os estados ficaram mais ou menos na mesma situação. A União uma carga maior, mas com muito mais responsabilidade. E eu me lembro que na campanha de 88, por aí, que se fala um candidato aqui no Rio, não me lembro quem era que dizia, não sei por que tem tantos candidatos a prefeito, o prefeito não manda nada, não tem dinheiro, etc. Hoje o prefeito é uma figura politicamente assim, muito mais poderosa, administra muito mais recursos comparativamente as responsabilidades que lhe foram atribuídas. Um bom gestor pode fazer muita coisa. Muitas cidades evoluíram muito nesse ponto, né, Fábio? Muitas cidades bem geridas, no Brasil inteiro, aqui no Rio tem até alguns poucos exemplos. Elas melhoraram bastante nesse longo tempo. Vamos adiante. Querendo, depois a gente volta em qualquer slide aí e eu vou dar o caminho para você acessar a apresentação completa. Tem 107 slides. Dê uma olhada nele, é muito interessante a apresentação completa. Que cidade você destacaria? Eu não tenho. O Fábio, de repente, vai me ajudar nessa aí. Eu não sei. Olha só, eu não vou muito, eu não viajo demais assim não, mas eu me recordo que em Volta Redonda, quando eu ia dar aula lá há alguns anos, não retornei lá, minha família, o pai do meu pai era de lá, deu uma transformada boa durante um tempo. Não sei como é que está agora, porque tem um tempinho que eu vou lá rápido e volto. Mas deu uma transformada boa no período ali, a cidade mudou muito, melhorou muito. Tem seus problemas, como toda cidade tem.
Deve ter outras, né? O voto do Brasil, a gente vê as cidades arrumadinhas, bem organizadinhas, o pessoal que viaja ali deve ter, né? Muito no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa cidade Catarina. limpa, toda cuidadinha. E você vê que a cidade se modernizou nos últimos anos. Você vê que a cidade se modernizou nos últimos anos. Um dado interessante também seria ver quantos municípios surgiram, né? Ah, isso tem. Eu não tenho aqui, cara, mas eu tenho no palestrão lá. Pô, eu te falo. Não, eu te falo. Mas deixa eu chegar lá, eu te falo. Me lembra isso aí que eu digo. Isso é muito interessante, essa quantidade de municípios. Vamos só avançar aqui para a gente não. Mas me lembra de. 1900 e 1980, se não me falha a memória, 5.600. Eu tenho o número completo aqui no palestrão. Não boto palestrão nisso, não vai atrasar muito aqui a nossa sequência. Mas olha só, eram 4.288. Em 88, eram 4.200 municípios. Em 96, eram 5.560. Nós ganhamos 1.360 municípios em 8 anos. Por quê? A carta de alforria. Porque aconteceu isso aqui que vocês viram, naquele quadrinho aqui, ó, por causa disso aqui. Não estou dizendo que está errado, não. Estou falando, por causa dessa migração da Carta Magna, todo mundo, e a Constituição deixou frouxa a criação, deixou frágil. Por isso que eu dei o ponto de 96. O que eles fizeram em 96? Uma emenda constitucional travando, chega, regras mais rígidas para crescer. Quantos municípios foram criados de 1996 até hoje? 10. Olha a diferença. Por que você criou o município? Porque você passou a receber dinheiro, você não precisa ter indústria, comércio, prestação de serviço, você não precisa ter nada. Basta você ter o município ali e você vai receber um dinheirinho de imposto de renda do IPI. Esse número eu não tenho aqui de cabeça agora, mas o percentual de municípios e que a arrecadação principal deles é FPM, dinheiro de transferência, é um percentual de 80%, 90%, é um percentual muito elevado no Brasil. Isso está num... Adiante a gente fala um pouquinho mais, quando eu falar dos 10 mais ali, tá? Vamos lá, vamos adiante. Aí aqui, a carga tributária não é tão elevada assim, né? Não é tão fácil, porque vem da Receita Federal, é transcrito de lá, né? O Brasil está aqui, em 30 países da OCDE, o Brasil não faz parte da OCDE, está pedindo para entrar lá, mas não faz parte, tá? Aí a Receita Federal faz a comparação de alguns anos do Brasil com a OCDE e ela informa esse quadro, na última informação dela de 2015, ela retorna o ano, vai a 2014, e diz que a carga tributária brasileira na época era 32,4 em 2014, e ela era a 20ª maior. Eu até brinco, né? Vamos dividir a OCDE em duas partes, os que tributam mais e os que tributam menos, a gente estaria na segunda parte, nós estaríamos com os que tributam menos, né? Mas esse dado solto, ele não é relevante, né? Eu não vou comparar Brasil com Dinamarca, com Suécia, né? Não é... O legal é quando você vem para cá. E aí eu já resumi aqui, né? Tinha muitos slides, eu botei num só. Tentei botar num só. Quando você compara a informação que a Receita dá com a média dos países da OCDE e segrega naquele extrato, consumo, renda e encargos sociais. E aí você observa um pouco do que eu falei do caminhão, né? Nosso caminhão não é o maior caminhão da rodovia, mas é com certeza um dos caminhões mais desbalamados, né? Estão sambando ali, está torto, está esquisito ali, e tem uma tributação excessiva sobre o consumo de bens e serviços. O Brasil é metade. Se vocês assistirem a palestra do Raul na internet aí, vocês vão ver que ele fala em 54, alguns dizem 45. Esses números depende da forma como o pesquisador quer utilizar. Mas 45, 48, 50, é alto, não era para ser isso tudo. Porque consumo de bens e serviços, você vai comprar uma bicicleta, é 46% que tem de imposto na bicicleta. Pô, nós, que trabalhamos no BNDES, vamos comprar uma bicicleta, 46%. A pessoa que juntou o dinheiro dela a vida toda para comprar uma bicicletinha ali, vai pagar os mesmos 46%. Isso não é justo. Essa bicicleta custou R$1.000 por causa desses 460 de tributo. E detalhe, 460 não é 46% efetivamente, né? Porque 1.000 tira 460 é 540 bicicletas. Se você for fazer a conta por fora, é quase 100%, é 90%. É justo você cobrar 90% de contribuintes desiguais, uma tributação, é justo cobrar alguma coisa, mas 90%? O nosso modelo é assim, ele concentra no consumo. Fora que ainda estimula o mercado informal, né? Claro. Eles estimulam o empreendedor. É difícil empreender no Brasil pela complexidade do modelo, porque isso aí, o pior não é só 50%. 50% já seria terrível. Mas se você ainda fala assim, é um imposto só, mas não é um imposto só, são vários, né?
O patrimônio e a renda, por outro lado, eles têm 24% aqui no Brasil. E detalhe, tá? O nosso imposto de renda de pessoa jurídica é muito tributado. A diferença nossa aqui para a média do mundo desenvolvido é principalmente pessoa física. Aí você fala, porra, você quer aumentar imposto de assalariado? Talvez um pouquinho em determinadas rendas, a partir de um determinado patamar maior. Mas não é o problema do assalariado. É que quem tem renda realmente elevada já fugiu da pessoa física há muito tempo. Os 3 centis principais do extrato lá, você divide 27 milhões em 100 centis, 270 mil contribuintes, os 810 mil contribuintes da última faixa, vocês vão ver daqui a pouco aqui, eles têm 80% do rendimento deles isento. É uma loucura isso. O fenômeno da pejotização. Quem trabalha com aula aqui, muitos colegas trabalham com aula, tem lugar que você vai trabalhar, o cara fala, eu não posso pagar você como pessoa física, você tem que me trazer uma empresa, senão eu não te pago. Isso não existe. Quem está dando aula ali é você, pessoa física. Quem tem que ser tributado é você, pessoa física. Não é uma empresa que vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda para dar 15%, 13%, 14%, aí dá o lucro, você recebe tudo como dividendo isento. Isso está errado. Isso está errado. Se eu dei aula em algum lugar, alguém me pagou R$1.000 e a empresa que eu botei lá pagou 140, aí os 860 eu recebo livre, está errado. Esses R$1.000 tem que entrar junto do meu salário lá, eu já estou na faixa máxima, tem que me lascar a alíquota máxima, que é 27,5, que eu acho que deveria ser maior. Só não deve ser maior do jeito que está hoje. Do jeito que está hoje, não adianta. Vai ser maior só para tributar assalariado. Como o pessoal falou, funcionário público em alguns casos e poucos executivos que são contratados por carteira assinada. E nos últimos anos eu vi um aumento? Uma palestra, a quantidade tá aqui, de e-mail. Você vai ver, daqui a pouquinho você vai ver quanto dobrou. É. Tá aqui, espera só um pouquinho, Antônio, que vai estar no slide aqui. Só um detalhe de encargos sociais, tá? Isso aqui, o professor Fábio Jambiage sabe muito melhor que eu e pode assumir o meu lugar aqui para explicar. Esses números aqui são, né? Você fala que encargo social no Brasil, que o Brasil tributa muito, encargo tributa não, olha lá, o mundo desenvolvido tributa mais. Cuidado com essa comparação, tem que ser muito criteriosa, né? Se você pegar os países da OCDE ali e verificar idade da população, percentual de população aposentada comparada com o Brasil, percentual de pessoas acima de 60 anos, você vai ver que o Brasil está muito abaixo, embora aumentou muito nos últimos anos, comparativamente com os países da OCDE. Então esse gasto maior lá fora porque muitos deles já fizeram as reformas que tem que fazer, o que tem que fazer, o que não completa, mas já cobram muito encargo social para cobrir a necessidade de atender as pessoas que, num determinado momento da vida, não têm mais condição de exercer a atividade laboral. Tá? Esse número aqui não é o Brasil tributa pouco, não. Tá? O Brasil tributa muito. Mas, no meu entender aqui, é necessário uma série de ajustes para a gente, talvez, manter esse percentual, mas reorganizar essa distribuição, a gente vai ver mais adiante. Só um detalhezinho, né? Eu botei o PIB aqui, só para alertar uma coisa interessante, né? Parar um pouco com essa conversa também de que o Brasil é rico. O Brasil não é rico coisa nenhuma. O Brasil é só ver os números estão aí. Tudo bem, vai pegar ano de recessão, eu até nem trouxe 16, trouxe 15, né? 16 caiu um pouquinho. Se a gente tivesse na OCDE ali, seríamos o 30º, seríamos o último. Então, diminui um pouco. A gente é ineficiente, a gente tem né? A gente não é produtivo, a gente tem um monte de coisas boas aqui. Mas a gente não é essa maravilha. Só que nós somos metidos, né? Nós somos aquela pessoa que tem R$100 no bolso para passar o mês todo, vamos no bar lá e vai, eu pago hoje para todo mundo a cerveja aqui. Vai pagar, vai dar uns 60, R$70, vai ficar só com 30 para mas o brasileiro é metido. Ele quer ir lá e dizer que vai pagar tudo mesmo com pouco dinheiro no bolso. A gente diz que na Constituição está lá, né? Saúde, direito de todos, educação, direito de todos. Como? A gente tem que ter... não estou falando que não tenha que atender essas áreas, não. Estou falando que a gente é metido. A gente quer dizer que vai dar... Não, a universidade tem que ser gratuita. Como? Do jeito que a gente faz aí, não adianta. Então, essa é reflexão muito maior do que simplesmente reforma tributária, mas é fundamental se repensar tudo isso. Vamos adiante. Ali, aqui, ó. Esse aqui é o quadrinho bem legal que eu sintetizei. Eu tenho uns 10 slides, falei, vou tentar levar num só. Aí botei tudo aqui. Aquela parada de sucesso, né? Os 10 mais, aqui, ó.
O tributo que mais arrecada no Brasil, o ICMS, quase 400 bilhões. 75% do dinheiro vai para o Estado, 25% para o município. Sabe como é que vai esse dinheiro? Niterói, muitos colegas nossos aqui do banco moram em Niterói, Niterói arrecadou R$400 de ICMS no mês. Não é Niterói que arrecada, é o Estado do Rio que arrecada, mas logicamente arrecada lá em Niterói. Quem gere o tributo, o imposto, é o Estado do Rio. Cobra, arrecada, fiscaliza. Bota no bolso 300, porque 100 ele tem que mandar para os municípios. Você vai para Niterói. Não. R$75 vai para Niterói, que é 75% dos 25% que tem que ir para os municípios. E como é que você manda os outros 25%? Conforme lei estadual. O Brasil tem 27 leis estaduais diferentes para isso. A Fernanda Stelber fez uma dissertação de mestrado. Essa é corajosa, Fernanda. Você vai fazer de gerencial, eu já achei corajosa. Essa é mais corajosa que você, porque ela escreveu sobre as leis do Rio, São Paulo e Minas Gerais. São 3 leis diferentes. E você lendo, você fica cansado. E olha que eu gosto de ler essas coisas. Eu fiquei cansa. É muito difícil a leitura. O Estado do Rio, só para, não vou me alongar, mas o Estado do Rio, por exemplo, tem um percentual que é conforme a área de preservação ambiental. Vamos chutar, 20%. Então, daqueles 25%, R$5 é conforme a área de preservação ambiental. Não sei como é que é feita essa conta. Não sei. É a quantidade de árvores. Niterói tem 10% das árvores do Rio de Janeiro todo. Niterói vai levar 50 centavos desse valor. Aí tem arrecadação própria, quantidade de crianças em até tantos anos em escola municipal. Meu Deus do céu, é muito critério. É muito critério para você distribuir um pedacinho de dinheiro. Né? A coisa tinha que ser muito menos burocrática do que é. E outra coisa, gera aquela coisa fantástica que uma vez eu vi, lá em Aracaju, não vi lá, vi na internet, município de Aracaju processa o Estado de Sergipe. Pô, isso é a pior coisa do mundo. Você chega e fala assim, Camille, você, digamos que você não fosse contadora, né, e não entendesse de tributo, você entende, a contadora entende de tributo, se fosse de geografia e história, ou uma colega sua estivesse lá e perguntasse, Camille, você que entende disso, eu li no jornal aqui, eu vi na internet que o prefeito está processando o governador, o município, o que significa isso? Quem está pagando isso? Porque tem que ter um advogado. Para entrar na justiça contra qualquer coisa, tem que ter um advogado, estagiário, ajudante, gastar dinheiro. Aí fala assim, quem está pagando isso aí é você, que mora aqui, porque você mora em Aracaju. Então aí você explica um pouco para ela, isso mesmo, está tirando meu dinheiro, o dinheiro do município, tem que cobrar mesmo. Agora eu estou processando quem para entender? O problema é que você está processando você mesmo. Porque você mora em Aracaju, mas você também mora no estado de Sergipe. Então, porque tem que ter um advogado para defender, você tem que ter todo o processo de defesa lá. Aí você, para fechar, falei, quem vai julgar isso aí? Por acaso é você também, porque a Justiça Federal. É uma loucura esse negócio. É uma loucura. 27 leis estaduais, não precisava disso, mas a gente faz isso. Imposto de renda e IPI. O IPI está lá no nome, tá? Eu vou falar dos dois integrados. 51% da União, 49% dos estados e municípios. Deixa eu falar aqui desse FPE e FPM, porque o imposto de renda e o IPI representavam 70% da arrecadação da Receita Federal em 88, antes da Carta Magna, 70%. O imposto de renda hoje representa 41%, 41%, e o IPI representa 6%. Por que eu não quero arrecadar IPI no imposto de renda? A conta é simples de explicar, pô. O dinheiro não fica comigo, eu tenho um trabalho danado e só fico com metade. Agora, esses 49%, 21,5% é para os estados, para o Fundo de Participação dos Estados. Inversamente proporcional a quem arrecada. Quem arrecada mais, recebe menos. O peso desse FPE em São Paulo, por exemplo, não chega a 0,5%, é 0,4% da arrecadação total do estado. Nos estados do norte, lá, na faixa de 50%. Rondônia, Acre, Roraima, 57%, 60%. Maranhão, Alagoas, 40%. Tudo que o estado arrecada vem do FPE. Esses são estados totalmente dependentes da transferência obrigatória feita pela União. Tá? 21,5%. 24,5% é para os municípios. Aí aquela conversa que a gente estava tendo. Né? Por que 24,5% para os municípios? Porque entendeu-se que o município está mais próximo, então aumentou o percentual. E isso fez crescer essa quantidade de municípios. E outra coisa, esses 5.570 municípios, todos têm Câmara de Vereadores. Os vereadores não eram remunerados no Brasil até 1975. Né? Você só remunerava as cidades acima de 200 mil habitantes. Desses 5.570 municípios, 69% tem até 20 mil habitantes.
Qualquer pesquisa na internet você vai ver isso fácil lá no YouTube. 69% até 20 mil. 44% tem até 10 mil habitantes. E todos eles têm prefeito, aí assessor, aí Câmara de Vereadores. Poxa, não dá. Porque eles vivem do recurso da transferência. Boa parte deles vivem do recurso da transferência. Mas a decisão aqui para nós, de criação de municípios, foi sempre política, na realidade. Quer dizer, quando você pega um município e divide, quer dizer, você cria um outro, divide, tira um pedaço dele, você tem uma decisão tipicamente política. São os interesses políticos Mas não está na hora. que acabaram levando a essas divisões. Mas não está na hora de... Não está na hora de... Devia estar na hora de regredir. Regredir. Olha só, e aí, vamos fazer uma coisa legal, vamos manter porque o São José dos Gatos aqui, que eu vi na Band News, São José dos Gatos, São José dos Patos, lá que o pessoal faz uma disputa, não sabe se chutando, acho bom barato aquilo. Aí, deixa eles terem lá, porque eles querem manter o nome deles, aquela coisa, o santo, não sei o que, deixa o santo ali. Agora, tira a autonomia, tira o prefeito de lá, não tem mais prefeito. Vamos juntar, fazer a reforma geográfica do Brasil, mantém os municípios. Agora, autonomia tributária, vai junta aqui uma região aqui que tenha 100 e tantos mil habitantes, aí vai ter um central aqui. Eu brinco o seguinte, o máximo que se admite num município desse de 7 mil habitantes, 5 mil, é um síndico. Vamos fazer assim, vamos botar o que ele um síndico. Bota um síndico lá, um síndico, sem assessor, um síndico, para ver e levar para o prefeito lá as necessidades do apoio. Tá? Agora, isso tem que se fazer. Isso aí, gente, olha só, isso, com todo respeito, deixar esse negócio para cá, o Fábio sempre fala isso na reforma da Previdência, toda vez que a gente lê os artigos dele, lê os livros, fala isso. Isso aí é negligenciar o problema. Né? Vejo minha taxa de açúcar lá, de colesterol, está tudo com problema. Aí vou ao médico, o médico me recomenda algumas coisas, eu falo, nossa, isso é muito complicado, negligencio o que o médico falou. Daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, a tendência do problema é piorar. Daqui a 1 ano é piorar. Talvez chegue uma hora que a solução que ele deu já não adiante mais. Agora não adianta nem mais fazer. Eu pedi para você para comer brócolis, você não quis comer. Agora nem comendo brócolis, nem fazendo isso vai resolver mais, nem correndo, andando, vai adiantar mais para resolver o problema. Fala aí. Só aquele comentário, reforçar aquele comentário anterior. Você vê que entre os 10 maiores tributos, novamente, dada a extensão de propriedade rural no Brasil, o imposto territorial rural não aparece. Eu acho que não aparece nem entre os 20 bilhões. É o último, é menos de 1 bilhão, é menos de 500 milhões. Ou seja, a propriedade é subtributária. Vamos conversar sobre isso aí. Eu gostei dessa, não tenho essa informação com esse detalhe que você tem, não. Aí, aqui tem outro dado interessante que eu queria passar para vocês, é o seguinte. 3%, porque isso às vezes a gente não sabe, né? A gente está no dia a dia e não sabe essas coisas, tem muito detalhe. 3% do IR do IPI abastecem os bancos regionais. 1,8% vai para o Banco do Nordeste do Brasil, 0,6% para o BASA e 0,6% para o Banco do Brasil, que gerencia o FCO, o Fundo do Centro-Oeste. Tudo bem? Então, é o funding deles, é o principal funding deles. Aí, você pega o balanço do Banco do Nordeste para olhar. Porque, gente, as ideias são ótimas. Faz sentido você tirar um dinheiro do imposto e direcionar para um fundo, para fazer empréstimo, financiamento? Claro que faz, nós trabalhamos com isso aqui. Todo sentido que o cara está mais perto do problema lá. Tá bom, pega o balanço do Banco do Nordeste para ver. 46 bilhões de ativos em 2016. Quantos estão aplicados em operações de crédito? 12 bilhões. Pô, eles contam um monte de história lá, mas está lá 30 bilhões em título público. Quer dizer, você tira o dinheiro do imposto, manda para o Banco do Nordeste e o Banco do Nordeste aplica em LFT, LTN, NTN, não sei o que. Deixa isso como está, vamos ver onde é que a gente vai parar. O IPI, vocês estão vendo a diferença de 51 para 41, tá? É o Fundo de Participação das Exportações. O que aconteceu? Os estados ficam com ICMS, não ficam? Lá nos anos 90, a Lei Candir, olha, não vai ter mais tributação na venda para o exterior, vai vender para fora, não tem imposto. Tá bom. Aí os estados falaram, vem cá, quem decidiu isso foi você, né? Claro, eu não posso levar 27 governadores lá na OMC. Tem que ir só o representante do governo federal. A pessoa levar um monte, não tem como decidir por 27 pessoas. Mas você tirou o dinheiro do meu imposto. Como é que faz isso? A União tem que ressarcir os estados da perda que eles têm com as vendas para o exterior. E aí pegou-se um pedaço do IPI, 10% do IPI, e vai para o Fundo de Participação das Exportações. Quem mais exporta,
levam, por exemplo, ali a arrecadação foi 48, 50 bilhões arredondando, 5 bilhões vai para esse fundo. O Rio de Janeiro exportou 10% de toda a exportação brasileira do ano passado, leva 500 milhões de reais desse fundo. Tá? Essa é a diferença, por isso é que o IPI fica 41, o IR 51. Mas olha só, 41, por isso que o IPI perdeu o sentido. A União, agora, vocês imaginem o seguinte, que vocês fossem secretários de algum estado desse, de menor, né, lá do norte, nordeste, e você pegasse a internet e você estava, governo reduz IPI de geladeira, fogão, ar-condicionado. Meu Deus do céu, vai desabar a tua arrecadação. Vai desabar a tua arrecadação, porque você depende dele. O governo reduz a alíquota do imposto de renda, acaba com você. Você fica totalmente vinculado ao controle federal, que eu não estou falando que a coisa não pode ser solta desse jeito. Aí vamos aqui para as contas. O INSS está aqui, né, um terceiro de arrecadação, 320 bilhões. Aí, vocês estão vendo aqui é o ponto polêmico. Seguridade Social, COFINS, CSLL e PIS/PASEP, exceto 30%. Por que se criou a Seguridade Social? Por que se criou a Seguridade Social? Queremos um novo conceito de previdência no Brasil, que englobe saúde, previdência e assistência. Dá vontade de perguntar aos deputados da época, né? Colocá-los no programa da Luciana Gimenez. Eu quero, não mudou o nome agora. Botar aqui e falar, o senhor criou a Seguridade Social realmente para saúde, previdência e assistência? Sim. Aí aquela máquina da verdade, né? Outro dia estava o Rafael, aquele que engoliu pilha, aí ele falava, a máquina pilha, mentindo. Aí a máquina ia começar a apitar, ele ia ficar nervoso, por falar a verdade. Uma parte sim, porque tem algum sentido. Mas na verdade, nós criamos para quê? Para resolver aquele quadro primeiro, lá lembra do primeiro quadro? Para resolver aquilo, porque a União perdeu dinheiro. A União carregou recursos para os municípios e eu tenho que continuar arrecadando, porque eu tenho um monte de obrigações aqui, mas as obrigações continuaram muitas na União. Como é que eu faço para atender isso aqui? E aí eles criaram essa figura da Seguridade Social. Aí você fala, o dinheiro da Seguridade... Outro elemento para você mencionar é a alíquota inicial, né? Que era 0,2%. Isso. Da COFINS era 2%, né? Não. Em 82 com 0,2%. O fim social. O fim social, 0,5, 0,2, 0,5, depois levado para 2, aí foi inconstitucional. O predecessor da COFINS, né, que era o fim social, eu até falei no comecinho da apresentação, lá no primeiro slide. Então, porque eu sempre brinco o seguinte, né? Brasil, a gente conhece a lei do Gerson, né? Coitado do Gerson. Essa história é muito interessante, coitado do Gerson. O Gerson foi um jogador famoso, né? Hoje ele é comentarista da Rádio Tupi, e ele ficou sem trabalhar um tempão, ninguém dava trabalho para ele, porque ele ficou o cara da malandragem, né? Porque ele, em 76, ele fumava muito, dizem que ele fumava no vestiário, lá na Copa de 70, e ele falava muito, porque o filho dele era papagaio. Ele fez aquele famoso comercial do Vila Rica, né? Pô, deu um texto dele, ele leu, decorou e chegou lá, ele fala, tem teor disso, teor daquilo outro. Aí ele, Vila Rica, para quem gosta de levar vantagem em tudo, coitado, é o brasileiro, né? Ele é malandro, ele é esperto. E a lei do Gerson, e ele não sei se ele é malandro na vida dele, tentou ser esperto, passar alguém para trás. Foi um bom ator, né? Coitado, foi um bom ator, ficou gravado com isso. Mas eu brinco que a gente tem outra lei no Brasil, que a gente ninguém sabe, é só eu que falo sempre essa besteira, é a lei do Vampeta. O que é a lei do Vampeta? É mais novo, muito, né? O pessoal mais jovem, Vampeta eu lembro, Gerson não vi jogar, Vampeta eu lembro, também já parou. O Vampeta, aí ele não disse porque deram para ele disse porque ele teve vontade de falar mesmo, porque é muito engraçadão, né? Lembra quando ele jogou no Flamengo que não deu certo, montava um timaço lá, com um monte de jogadores bons na época, e não deu certo, acontece. Aí, depois que ele saiu, fala, Vampeta, por que aquele time não deu certo? Vocês... tava uma confusão lá, o clube com problema, eles fingiam que pagavam e nós fingíamos que jogávamos. O Brasil tem muito isso. Você criou a COFINS para a Seguridade Social, eu estou fingindo que é. Ou é quase tudo, mas não é. Porque eu preciso resolver o problema de arrecadação da União. A gente tem muito essa mania. Finge que faz. Não é isso, ou faz ou não faz. Então, esse exceto 30% aqui, significa o quê? Vamos passar rapidinho, eu vou voltar aqui nos 10 mais. Passa. Aqui, ó. Esses 30% que eu coloquei ali é a famosa DRU, desvinculação das receitas da União.
Gente, preste atenção, a COFINS foi criada em 92, 91, mas ela entrou em vigor em 92. Ela entra em vigor em março ou fevereiro de 92. Em 94 ela é desvinculada. Como é que você tem coragem de me dizer que criou uma contribuição para a Seguridade e você desvincula 20%, 30% da arrecadação dela 2 anos depois? Não tem justificativa. Não tem. A COFINS, a CSLL, você criou em 89, 4, 5 anos depois você desvincula um bom percentual dela. Você não criou nada para a Seguridade, você criou para tirar dinheiro do imposto de renda, tirar dinheiro do IPI e dos outros impostos. Fala. Por isso que é essa confusão na Previdência? A Previdência, a parte da discussão é essa, e me incomoda só um pouco, né, alguns especialistas que ficam, isso aí é uma discussão longa, na apresentação completa eu falo um pouco sobre isso, aqui eu não vou entrar, mas e até o déficit, a diferença a gente até consegue fazer na continha anteriormente. Deixa eu só terminar aqui da DRU e eu vou tocar nisso. A DRU foi criada em 94, com outro nome, era Fundo Social de Emergência. E detalhe, né? Para você aprovar um negócio desse, deputado não aprova isso ad eterno, não. Porque tem que mexer na Constituição. Ele aprova como? Temporário, porque ele quer barganha para aprovar de novo depois. Ou ele ou quem for entrar no lugar dele. Então vamos lá, 8 emendas constitucionais. FSE 94, tudo com a mesma lógica. 96, outro FEF, Fundo de Estabilização Fiscal. 97, FEF2, renovação do FEF. 99, finalmente a DRU, desvinculação das receitas da União. Deixou de ser Fundo de Estabilização Fiscal, virou desvinculação de receitas da União. Você desvincula, pega 20%, tira da Seguridade, bota onde quiser, faz o que quiser com o dinheiro. Claro, dentro do orçamento, mas faz o que você direcionar, mas fica livre. E aí, 99, 2003, 2007, 2011, 2016 agora. 5 emendas da DRU, mais 3 anteriores, 8 emendas constitucionais, agora ela vale até 2023. E pasmem, eles agora, você desvincula a COFINS, a CSLL, eu nem falei da CID, né? A CID Combustíveis, por exemplo, o dinheiro vai para o Ministério das Minas e Energia, o Ministério dos Transportes, é para programas de infraestrutura de transporte, para programas do meio ambiente. Não, você desvincula 30%. E das taxas, gente, isso é um absurdo. Você desvincula taxa, William. Imagine, você tem um município que não tem coleta de lixo. Aí você vai instituir a coleta de lixo. Contrata uma empresa, ela te cobra 15 mil reais para fazer a coleta de lixo. Você faz as contas, 15 mil reais, ela te cobra 10 mil reais para fazer a coleta de lixo. Você gasta 10 mil, você vai cobrar 15. A empresa te cobrou 10, você vai pagar 10 mil para atender a população na coleta de lixo. E você vai cobrar 15 de taxa de lixo. Mano. Por quê? Porque você pode desvincular 30%. Né? Tá lá. A taxa não tem vinculação econômica, a vinculação é jurídica, pelo serviço prestado ou colocado à disposição. Agora, você pode desvincular, você pode pegar 30% daquele dinheiro e olha só, os estados e municípios nunca tinham entrado nesse rachucho aqui. Agora houve até direito de desvincular dinheiro dos estados e municípios também. E até multa eles colocaram. Você toma uma multa do Detran, o dinheiro não pode ir para o Detran. 30% daquela multa vai para o caixa livre do município ou do estado. Fala, William. Não, só um comentário para ver como isso aí nos afeta aqui no banco, né? Recentemente eu dei uma analisada nas questões do FAT, né? Uhum. Que uma das contribuições que está aí é a base de arrecadação do FAT. Isso. E um detalhe curioso... Sempre afetou. Em 2016, a DRU, no caso, os 30% que são tirados lá da arrecadação do FAT, eles foram destinados integralmente para pagar, está no relatório do CODEFAT, eles foram destinados integralmente para pagar juros da dívida pública. E em 2018... já na proposta orçamentária que foi aprovada agora, né, nesses dias, você vai verificar pela primeira vez que quando você tira, o Tesouro tem que entrar para cobrir esse buraco do FAT. Na proposta orçamentária de 18, o Tesouro já não se comprometerá mais com isso, e daí vai gerar uma necessidade do BNDES, então, amortizar e cobrir a DRU do FAT. Porque o BNDES leva 40% da arrecadação do PIS/PASEP, né? Então arrecadou 50%, você leva 20%. Mas não, o cara tira 30% da DRU. Aí fica com 35%, aí você leva 40% de 35%, porque você perde 6%.
Na prática, o banco em 18 vai pagar da parte do FAT o pagamento de juros da dívida. De novo, você feriu a lógica, tudo acaba ferindo, fica frágil. Essa conta que você falou da Previdência, né, é um pouco por aqui. Você pega 200, com 59, com 53, dá 312. Né? 312. Se tirar 30%, dá 93, 94. Aí as pessoas que ficam aparecendo na mídia aí, ou nas redes sociais, dizendo que fizeram estudos, que teses bem construídas, tudo é bem construído, claro, agora tem que ver o contexto todo, né? Isso aqui é uma conta, está tirando dinheiro do que é da tua previdência, tá? Sim, mas de novo, vai pro cantinho da verdade lá, assiste o programa da Luciana Gimenez e vê se a maquininha vai apitar, pô. Mas você fala, Júlio? Eu tô brincando, eu nunca vi, eu tô brincando porque eu falo isso aí, que é legal, porque o cara faz associação, né? É recurso didático. Eu acho bom barato. Eu fiz isso a primeira vez no Zé Antônio, ele estava dando aula em conjunto lá, né, numa MBA, aula inaugural, olha como é que coragem que eu tive de falar isso. Aí ele falando de séries que ele via na Discovery, não sei o quê, você já viu? Eu falei, não, eu vejo Luciana Gimenez. Eu nunca vi. Pérez, ali está aprovado em 2021 ser 1% a mais a distribuição ali para os municípios dentro do IR, não é isso? Eles estavam votando isso. Devem estar tendo. Olha, isso era 22,5, Camille. Passou para 23,5, passou para 24,5. Eu não cheguei a ver se tem mais um aí para... Aí vai passar possível. esse 50%. Vai daqui a pouquinho, vai transferir 30% do município. Não, só tem que... Só que não é, o caminho não é discutir aqui, entendeu? Acho que fica mais confuso do que está. A gente vai ver já esse negócio. Só terminar aqui então, é bem essa diferença, tá? Em 2015, 2016, porque essa coisa vai piorando a cada ano. Em 2015, a conta é quase essa, a diferença é quase 93, 94. Quem faz a conta diz, não tem déficit. O governador do Rio, Sérgio Cabral, construiu a carreira dele falando essa gracinha o tempo todo, que a Previdência não era deficitária, que queria tirar dinheiro dos direitos dos aposentados, porque os recursos, ele sabia que não era, Vamos adiante. Aqui só para fechar tem 6 tributos aqui sobre o consumo, né? Pedro, mas tipo assim, você está querendo sugerir que quando foi criado na Constituição, estabelecido isso, os caras já sabiam então que eles não iam. Eles já sabiam que o dinheiro não ia todo para a Seguridade. Eles sabiam que o recurso arrecadado não iria todo. Foi um outro congresso, foi o que votou, e a conjuntura é diferente. Porque olha só. E da onde vem a sanha, assim, eu vou só completar, da onde vem essa sanha da União de precisar de mais arrecadação desesperadamente? O atual governo, por exemplo, passou de 20 para 30. Diversos especialistas, quando saiu a Constituição, quando saiu a Carta Magna, o que eles falaram? O Brasil vai ficar ingovernável, né? Porque a Constituição transferiu muito dinheiro para os estados, para os municípios e um pouquinho para os estados, tirou dinheiro da União e manteve muitas obrigações da União. Lembra da CPMF? A CPMF é porque o Adib Jatene, esqueçam o político, pensem no técnico. Ele era técnico da área, ele ficou desesperado, a saúde do Brasil foi a bancarrota. Né? Acabaram com os inantes lá, aí ele ficou desesperado. E aí qual foi o caminho dele para, vamos criar uma contribuição para a saúde. Um tributo, imposto, criaram o imposto, aí era inconstitucional, aí depois foi criada a contribuição para a saúde. Além do problema inflacionário, do Collor, do monte de coisa que tinha, a gente ficou muito difícil. Os anos de 91, 92, 93 foram anos péssimos no orçamento público, na gestão do recurso público ali. Fábio tem esses números aí melhor do que eu. E aí, você não podia, cara, lançar a Constituição e já lançar, porque não podia. Criei a COFINS e 30% está livre. Na hora, pegar mal pra caramba. Depois dá para fazer. Não é que dá para fazer, não era para fazer. Porque não era para fazer. Numa emergência, porque isso foi emergência. Numa emergência você entende, olha, eu vou atravessar aqui um período crítico, vamos fazer essa emergência aqui depois. Calma, tudo bem. Foi emergência? Foi, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 2023. Olha só, se a gente chegar em 2023 com a DRU, nós vamos completar 30 anos de DRU. Mas em 94 a ideia inicial foi também por causa da implantação do plano real, né? Sim. Essa informação também que estava faltando é muito importante. Porque a inflação, né? A gente esquece da inflação. Né? Nós vivemos inflação, é uma loucura. Como o plano real, o arrefecimento da inflação ficou bem baixinho,
os problemas começaram a aparecer. Porque o imposto inflacionário salvava muito o governo. Né? O imposto inflacionário, você conseguia empurrar um bocado de coisa para frente. Só para fechar aqui... A lei de responsabilidade fiscal não quer esses desvios? Paz, a LRF... De quando foi a LRF? Agora já não... 2000. Já é depois, né? Já é depois. Acho que ela não tá mais, não. Está tudo integrado, Antônio, está tudo integrado, mas a DU já estava rodando aí. Você diz a LRF vai proibir se o cara não cumprir a regra, porque, sei lá, se o dinheiro da COFINS, 70% não for para a Seguridade Social, ele tese... Ah, não, 70% vai para a Seguridade Social, até porque precisa ir. A Previdência é deficitária, precisa ir, não tem jeito. 30 livre. Na época era 20, depois 30 livre. Porque 20% já atende. 20% já atende. É porque a CPMF, quando foi extinta, ela já tinha a LRF. A CPMF também ia, tá? Não, a CPMF também estava na DRU. Mas alguns pedaços dela não estavam. Não, Antônio, a CPMF era 0,38. Você mandava 0,20 para a saúde, 0,8 para a Previdência e 10 para se desvincular. Já era desvinculado. Vamos aqui. O FGTS, só rapidinho, 118 bi, tá? Não está na hora de rediscutir esse FGTS, não. Ou vamos deixar ele assim como está? Eu sei que eu posso apanhar aqui, mas segurança, cadê o Mário? Mário, me ajuda aí, Mário. Eu vou apanhar de segurança aqui. Será que não está na hora de discutir isso? Não. O FGTS teve um contexto lá nos anos 60. Fez 50 anos ano passado, há uns 1 ou 2 anos, fez 50 anos. Teve outro contexto. Né? Tinha estabilidade, para. Agora, será que vai sentir do jeito que está? Não fala vai acabar, não. Porque você fala isso em alguns fóruns, você quer acabar com o... De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só que você acha que tem que continuar sendo 8% para todo mundo? Você acha que eu vou contratar um executivo para minha empresa lá, vou pagar 50 mil reais de salário para ele? Você acha justo eu pegar 4 mil reais todo mês e colocar numa conta aberta para ele com fundos de garantia do tempo de serviço dele? Oh, caramba, 8% é muito, é muito. 4 e olhe lá. Eu não vou botar percentual nem definir parâmetros. Só acho que está na hora de discutir isso. Pelo menos criar uma regressividade na alíquota. Pelo menos criar uma regressividade na alíquota. Aí o remuneração, porque aí é outra discussão, tem que trabalhar isso aqui também. Mas eu acho um absurdo continuar se cobrando 8% para todo mundo. Porque isso onera a empresa. Eu estou falando que eu sou favorável a você desonerar a empresa. Quem trabalha aqui com uma operação de crédito, com as operações no dia a dia, sabem como as empresas reclamam dos encargos sociais. É muito pesado. Tem que diminuir isso aí. Claro, você pode manter para as rendas mais baixas os 8%, mas a partir de um patamar você tem que começar a fazer uma regrinha regressiva. Está na hora de pensar isso. O quintal pode diminuir, mas a floresta tem que ficar melhor de respirar. Vamos adiante. Aí aqui a gente já falou, lembrando que as multas, né?